quaresma, aí você pensa, você tem o limite do final da quaresma, que é a Páscoa, e do início, que é o Carnaval. Aí o que é o Carnaval? A ideia geral do povo. O Carnaval é uma festa profana, da que as pessoas não pensam em Deus, não vão para a igreja, mas historicamente o Carnaval surgiu onde? Dentro da igreja, né? Nas aldeias da Itália, nos seminários, né? Onde que eles ficavam recolhidos e tinham a festa do Carnaval para exibir sua alegria, né? Para depois se recolher para a quaresma. Da mesma forma, também eram guardadas as carnes, né? As carnes eram que eram armazenadas nas aldeias e neste período eram jogadas fora, queimadas, feito festa com essas carnes que eram guardadas. Por isso que era chamado de viva carne, carno vale, viva carne. E dessa viva carne também foi transferido para a questão da carne sexual, da carne da luxúria, da beleza, da festividade. Então, tudo isso tem uma história para contar. Então, desde o início, quando os nossos irmãos africanos vieram para o Maranhão, já tinha esse trabalho de catequização, né? Já com os indígenas, com jesuítas, com franciscanos, aqui com os indígenas, e quando os africanos vieram, eles tinham também essa noção desse calendário litúrgico religioso. Então, no tambor de Mina, nesse período de carnaval, era o período que as princesas africanas, chamadas de tobosses, desciam na casa das minas. E elas ficavam brincando durante o carnaval em trudo, que era essa história de jogar hoje maisena. Na época elas jogavam água de cheiro, talcos umas nas outras, e para as pessoas que ficavam na casa. E nesse período também era feita a torração, que é um ritual de preparação de comidas, comida de santo mesmo, dos voduns, feito na cozinha, com a preparação de alimentos que eram produzidos durante o carnaval e recolhidos para serem entregues na quarta-feira de cinza, né? Que aí chamado de arrambã, que é o momento dessa confraternização, onde as próprias princesas distribuem esses alimentos aos convidados, né? Na casa de Nagô, esse arrambã já é chamado de bancada, né? Inicialmente também feito por princesas encantadas e depois foi incorporado por outras entidades também, que quando as mães começaram a deixar de existir, de falecerem, as outras que estavam, que não tinham não eram vodunços Gonjaí, que tinha essa elevação espiritual a nível hierárquica para receber essas princesas, já tinham os caboclos, outros encantados que vinham e realizavam as bancadas. Então, eu ainda conheci nas duas casas essa atividade bem viva na quarta-feira de cinza. Então, era esse momento de confraternização nesse dia. Aí, dali em diante, na tradição antiga da Mina, era feita suspendir a carga. O que era suspendir a carga? Elas se recolhiam e os voduns não desciam, nenhum descia no período da quaresma. Então era um período de restrição, que elas ficavam recolhidas, que não tinha toque, era uma coisa muito guardada. Hoje já tem algumas manifestações na quaresma, mas antigamente era muito rígido isso na religião de matriz africana. Era muito rígido, não tinha nenhum toque de tambor, não desciam os vodões. E aí chegava o sábado de Aleluia, aí tinha as orações, os rituais próprios para a arriada da carga, que chamava. A arriada da carga é quando voltavam todos os voduns à terra. Então, muitos terreiros, como o terreiro de Iemanjá, tem a festa de Oxalá nesse dia, onde desce o Oxalá e os outros orixás todos vêm. Tem uma cerimônia da luz com velas. Então, aquela cerimônia como existe na igreja no sábado de Santo, que é
todo mundo com a vela, com o círio pascal, e aí a igreja toda escura, também feita nos terreiros, nesse dia, na noite do sábado de Aleluia. Então, tem tanto essas restrições de corporação, de festa, também como restrições alimentares, né? Nós sabemos que a igreja, ela orienta, né, o jejum, né, bastante jejum na quaresma e abstinência de carne. Então, no Maranhão específico, essa culinária da quaresma é maravilhosa, porque a partir da abstinência de carne foi criada as alternativas, tanto da tradição portuguesa quanto indígena e africana. Se pegou todo esse universo de riqueza e se colocou no prato do maranhense, que aí nós temos o peixe seco com leite de coco, o cuchá, o arroz de cuchá, o vatapá, torta de camarão. Então, tem muitas variedades que são trabalhadas nesta época, sobretudo na Sexta-feira Santa, que segundo a lei da igreja, né, segundo a lei da igreja, não se pode comer carne na Sexta-feira Santa e a orientação maior é jejum nesse dia. Mas é um dia que as famílias se reúnem para comer essas especiarias. Inclusive, alguns padres condenam, né? Condenam esse abuso da gula dessa nossa cultura. Mas é uma coisa histórica nossa. Então, e agora, dentro das igrejas, historicamente, sempre teve essas restrições de quaresma a nível histórico da Igreja Católica. Porém, a partir do século XVI, XVII, também teve muita abertura para as irmandades de leigos, de pessoas que não eram padres nem freiras, não eram religiosos. Então, esses leigos se organizavam, né, em comunidades, associações, e eles passavam a assumir algumas procissões, tanto de santos de devoção, como aqui existia Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade do São Benedito, que até hoje organiza a procissão. Nós tínhamos aqui, na igreja de São João, onde nós estamos falando, a igreja de Santo Antônio a Irmandade de Santo Antônio do Buraco, que é uma coisa muito diferente, né, até o nome. Então, tinha irmandades na antiga igreja da Conceição dos Mulatos, na Rua Grande, né? Então, essas irmandades eram fortes. Porém, por tradição portuguesa, né, foram criadas aqui no Maranhão as irmandades da Quaresma, que eram irmandades, a princípio, de portugueses, de nobres, de pessoas ricas, né, que tinham poder aquisitivo de assumir as procissões da Quaresma, tendo a principal irmandade, a Irmandade do Senhor dos Passos, que era na Igreja do Carmo. Hoje não existe mais essa capela, só existe uma referência com uma peça do crucifixo, do Calvário, que ainda está lá nessa direção onde era a capela. E a parte onde era a capela, hoje é uma policlínica e uma casa onde tem a questão da caridade, onde eles fazem sopão e distribuem para os pobres. Então, há muito tempo, quando os capuchinhos assumiram quando eles chegaram aqui, porque a igreja era dos carmelitas, aí quando os capuchinhos assumiram, a capela já não tinha muita estrutura, mas a irmandade continuava. Seu Augusto Aranha, que comandou a Irmandade dos Navegantes por muito tempo, ele contava para a gente que a procissão do encontro era feita pela Irmandade dos Passos. Então, era uma irmandade muito luxuosa, que tinha muitas pratarias, mas a gente não tem nenhum resquício dessa riqueza mais. Mas temos outras que deixaram a marca, como a Irmandade do Bom Jesus da Cana Verde, na Igreja do Desterro, que era uma irmandade também muito rica, e graças a Deus foi guardada pela Arquidiocese o acervo, e ainda existem muitas peças bonitas, conjuntos de prata, peças únicas,
de ourivesaria portuguesa, guardadas no Museu de Arte Sacra, que estão guardadas pelo Estado, mas pertencem à Arquidiocese de São Luís. Então, a igreja de Santana abrigava a Irmandade do Bom Jesus dos Martírios, qual ainda existe a imagem do Bom Jesus de Nossa Senhora das Dores, ambas com suas peças de prata ainda guardadas. Mas os restantes de andores, de jarros, não se tem em conta para onde foi parar. Ao longo do tempo foi se perdendo. Da mesma forma, na igreja de Santo Antônio tinham duas irmandades, Irmandade do Bom Jesus dos Navegantes e Irmandade do Bom Jesus da Coluna. O da Coluna, a irmandade é menor, a capela bem menor, ainda tem também a imagem do Bom Jesus, com a prataria que é guardada no museu e só é usada na época da procissão. E existe a Irmandade, ao longo dos anos, foi se desfacelando, né? Na época que eu era seminarista, eu ajudava a tomar conta da igreja, né? Na época quando eu entrei era do Dom Xavier e depois passou a ser o reitor Dom Jacinto, hoje que é bispo de Teresina. Então, nesse período, um grupo da Renovação Carismática, ele recebeu a incumbência de tomar conta da capela, né? dando manutenção e se prontificando de organizar a procissão. E eu, como já tinha experiência junto com alguns outros irmãos mais antigos, ficamos assessorando esse grupo. Hoje, até o ano passado, antes que fosse decretado o lockdown, foi realizada a procissão do Bom Jesus da Coluna. Foi a única que foi realizada em 2020, foi do Bom Jesus da Coluna. E aí a gente nessa expectativa, infelizmente, a gente está vendo o crescimento, né, da pandemia e a possibilidade de realizar algumas procissões. A gente está vendo algumas alternativas, mas a gente fica com medo e ainda tem que ter todo um diálogo, né, com o clero, com a arquidiocese, para ver se vai acontecer. Mas de boa vontade a gente faz, porém falta assim, apoio. A gente ao longo dos anos foi se perdendo. A última vez, muitos anos atrás, ainda teve um apoio do governo através da coordenação de museus. Na época era a doutora Marilena Duboc, ajudou muito, conseguiu banda de música, conseguiu flores, conseguiu carregadores. Então teve uma época que nós conseguimos ainda fazer todas essas, entendeu? Lá do desterro, né? Na época eu trabalhava no museu, eu ajudava nessa coordenação. Então, nós fizemos a Cana Verde, fizemos o Martírio, fizemos Coluna, e aí a maior de todas ainda, que tem o maior esplendor, com todas essas características originais, é a procissão do encontro, realizada pela Irmandade do Bom Jesus dos Navegantes, que é uma herança deixada pelo seu Augusto, que foi o último irmão mais antigo que nos deixou. Tem outros também que foram partindo. Hoje, a Nizete Medeiros, que é a herdeira de seu Augusto, ela coordena a Irmandade como um todo, e nós, como irmãos, ajudamos cada um da sua parte. Eu coordeno a parte da procissão, com os cânticos, com contratação de carro, essas outras coisas. Já tem outro grupo que monta os andores, que são 2 andores antigos, pesados, que juntando tudo dá mais de 500 quilos cada andor, então fica muito pesado. E lá no Bom Jesus da Coluna, nós adaptamos o andor para ser levado a um carro, porque cada dia mais ficou difícil os carregadores, porque os andores são muito pesados. Então, na Coluna, essa adaptação já foi feita já há muito tempo, mais de 30 anos. Porém, o Navegantes nunca mudou. Então, por não terem fiéis, nós precisamos, na média, de
10 carregadores por andor, para ficar revezando, são 2 andores, então são 20 pessoas. Então, nesse revezamento é difícil, porque de 10, 4 são para pagar promessa e 6 a gente tem que pagar. Então, desde então, já tinha essa articulação da época do seu Augusto, contratando os profissionais da estiva, né? Os estivadores. Então, tem contato com o sindicato, com as pessoas que já sabem quem são essas pessoas que vêm e na hora, no final, são pagas. Então, é tudo pago. Então, é muito dispendioso. Então, tem essas despesas. Tem a equipe toda, a capela é transformada, o altar é transformado em Calvário. Aí o santo sai, entra outro santo, entra o Cristo, monta uma cruz. Aí quando chega a sexta-feira santa, domingo de Ramos, desmonta tudo. Tem o domingo de Ramos, aí desmonta. Depois da missa de Ramos, desmonta. Aí vai preparar a igreja para a Semana Santa. Aí é feito, o Calvário já está montado. Aí o Cristo é descido da cruz, é colocado no esquife, que é um andor todo muito bonito, trabalhado, onde ele é deitado. E naquela noite da Sexta-feira Santa, após o recolhimento da procissão da Igreja da Sé, que é a famosa procissão do Senhor Morto, só depois que o Senhor Morto da Sé recolhe é que sai a procissão do enterro. Até diferente pelo nome, que não é também a procissão do Senhor Morto, mas lá existe vários rituais diferenciados. Então, os carregadores, eles se vestem de judeus, com roupas brancas, com mantos na cabeça, coloca tipo uma coroa de espinho que eles usam para carregar o Cristo, todos de branco, muito simbólico, com as bandeiras tradicionais, né? Todas as bandeiras. A matraca vai tocando na frente, que é o típico desses dias, que não se toca sino, né? A matraca vai tocando na frente, o canto da Verônica, tudo isso é muito típico. Então, é uma procissão mágica e é feita à noite, no silêncio da noite do centro histórico, aqui nas redondezas daqui da paróquia. Então, é muito linda essa procissão. Essa, sem dúvida, merece um documentário fantástico, porque é muito marcante, além das outras que cada uma tem seu valor, mas essa é a única do Maranhão. A partir da quarta-feira de cinzas começa o calendário da quaresma, né? As antigas falam que a primeira procissão que tinha era a procissão da penitência. Então, todas as irmandades, todas as igrejas saíam para fazer penitência. Então, era uma procissão muito... Mas isso há muitos anos atrás. Né? Tem algumas referências históricas muito longínquas. Aí, a partir da quarta-feira de cinza, começa o calendário. Segundo a tradição, a primeira procissão da quaresma era, segundo os mais antigos, a primeira procissão da quaresma era feita era o encontro que era organizado pelo Senhor dos Passos. Abria a quaresma. Era um encontro, né? Era um encontro. Era belíssimo. Né? Então, todas as pratarias. E os irmãos também, até hoje, usam as capas. Tem as capas da Irmandade, que são capas roxas, e as cores dessas capas correspondem à cor de cada Irmandade. Né? Do Navegantes, ela é roxa com lilás, né? Porque ele acompanha o Cristo e a Nossa Senhora das Dores. Então, lá na coluna era branco com vinho. Já não encontrei mais nenhuma, para a gente até refazer, né? Mas é muito difícil. Então, cana verde parece que tinha roxo com verde cana, tinha as características de cada irmandade. Então, a primeira procissão era do Bom Jesus dos Passos. Aí, ao longo do tempo, a irmandade acabou. Então, hoje, atualmente, dentro do calendário, a primeira procissão é a do Bom Jesus da Coluna, que é marcada com a terceira sexta-feira depois da quarta-feira de cinza. Aí
tem a quarta-feira de cinza, aí confere primeira, segunda, terceira. Aí a terceira é a procissão da coluna, que este ano seria a primeira sexta-feira de abril, de março, que agora é dia 5 de março, seria a primeira sexta-feira. Logo após a sexta-feira da coluna, seria a sexta-feira dos martírios, lá da igreja de Santana, né? Que é uma procissão mais tranquila, mais comedida, assim, não tinha muito glamour, mas tinha também até hoje ainda tem as imagens ainda guardadas. A quarta procissão é a procissão do Bom Jesus da Cana Verde. A terceira? Hein? A quarta? Não, a terceira. A terceira procissão do Bom Jesus da Cana Verde, que é da igreja do Desterro, que era das Irmandades das mais luxuosas que tinha. Até hoje ainda tem muita arte de prataria, o andor, embora a gente não utilize mais, que ele está muito antigo, não foi restaurado, mas existe ainda o andor. O Bom Jesus também é uma peça belíssima, o Bom Jesus da Cana Verde, e a Nossa Senhora das Dores. E a gente, de vez em quando, a gente ajuda, mas, por exemplo, eu já fiz, na época, quando eu trabalhava no museu, com apoio do museu, do governo, eu fiz. Depois a gente retomou lá no Bom Jesus da Cana Verde, com apoio do Padre Cláudio, quando ele era da Catedral, também nos apoiou, a gente fez há alguns anos. E é muito bonita, porque é enfeitada com cana verde, é distribuída as canas para os fiéis que acompanham, e também tem sincretismo, porque muitas pessoas do Tambor de Minas frequentavam essa procissão da Cana Verde. Inclusive, em alguns terreiros, como o terreiro de Pai Jorge, existe um ritual chamado da Cana Verde, que é o ritual da Cana Verde, que é feito reunido lá, não é com tambor, mas eles fazem tipo uma ceia, onde suspende, aí são guardados todos os materiais de colares, tudo, para recolher tudo para a Semana Santa. Aí já fica recolhido nessa cerimônia da Cana Verde, mas tem um sincretismo com os voduns da família de Obaluayê, né? Então tem até cânticos que falam sobre a Cana Verde dentro do Tambor de Minas. Então é muito forte essa ligação deles. E a última procissão anterior à Semana Santa é a procissão do Encontro, que é organizada pela Irmandade do Bom Jesus Navegante. É feita numa quinta-feira, na véspera, é feito o translado da imagem do Bom Jesus, todo coberto de véu, de tecido, de uma capa toda, e a gente também bota mais plástico por cima por causa da época de chuva, né? E ele é transferido lá para a catedral. Aí ele fica lá recolhido e a Nossa Senhora continua na capela. Quando amanhecer do dia, a gente vai para a igreja da Sé, preparar, enfeitar o andor do Bom Jesus, tirar todos aqueles tecidos e também preparar Nossa Senhora, né? E ao final da tarde saem as duas procissões e se encontram na esquina da Igreja do Carmo, onde já tem o púlpito colocado e tem um padre que é chamado é convidado para cada ano, é convidado um padre, um orador, para fazer o sermão. A missa é feita lá na Sé, mas não tem o sermão é feito lá na hora do encontro. É muito bonito. Logo após o sermão tem a encenação do encontro das duas imagens. A Verônica começa a cantar, a partir desse momento ela canta, e segue pela Rua Grande. Antigamente ia até na Deodoro e voltava pela Rua do Sol, até retornando pela Rua de São João para a igreja. Mas ao longo do tempo ficou tudo mais difícil para as pessoas carregarem com peso, com tudo. Então agora ela está recolhendo logo aqui da Rua Grande, pega a Rua de São João e volta para a igreja. Ficou mais prático.
E alguns anos atrás, a coordenadora da Irmandade, né, ela resolveu mudar a data. Então, ao invés de ser uma sexta-feira, ela colocou num domingo anterior, porque ela achou que seria melhor para o público e tudo mais, por causa do trânsito e dessas questões. Quanto mais hoje na pandemia, mais complicação. Mas o público diminuiu, mas continuou acontecendo, né? Até 2019. Em 2019 acontecia a procissão, no passado já não teve. Quando o santo vai chegando próximo à igreja, lá de Santo Antônio, na praça, é feita uma outra cerimônia, que é simbologicamente chamada das quedas, onde os carregadores já têm a prática. Nesse momento das quedas, o andor faz que vai cair, como se Jesus estivesse caindo nas quedas. Aí a gente para de cantar, é tudo em silêncio. É muito, muito forte, muito bonito. As 3 quedas são feitas nesse caminho de chegando da igreja. Aí quando chega na igreja, a Verônica canta de novo em frente à igreja, aí entram as imagens lá para dentro da capela, onde a gente já faz mais uma sessão de cânticos religiosos junto com a Verônica. E aí descerra, é tipo é colocado um pano de boca de cena de teatro, e aí abre lá no altar-mor, onde já está preparado o Calvário. Aí já surge a Verônica lá dentro do Calvário cantando, muito bonito. E tinha os cânticos chamados de motetos. Então, se você pode acompanhar em alguns rituais em Minas Gerais, ainda tem. Você pode acompanhar na Semana Santa, eu acompanhei. Tem os motetos, eles são cantados em latim. São lamentações, né? Em latim. E na época, quem cantava era Seu Vital. Seu Vital, ele é pai de Antônio Paiva, que é percussionista. Seu Vital, ele tinha uma orquestra. Ele morava ali na Rua do Oiteiro, ele tinha uma orquestra. E ele, que também cantava as ladainhas em latim, que até hoje são cantadas hoje, eu sou discípulo dele, porque desde criança, ele cantava na minha casa, com a orquestra, né? Meu pai tinha uma festa de Conceição, e aí desde criança eu acompanhava. E Seu Vital cantava na Casa das Minas, também na ladainha da Casa das Minas, com a orquestra, na Festa do Divino, na Festa dos Santos, e cantava nas igrejas. E lá na Capela dos Navegantes, ele cantava os motetos nesse momento, da abertura do cenário, entendeu? E depois, também na Sexta-feira Santa, na procissão do enterro. Então, tinham essas pessoas que eram esses cantores que faziam essa apresentação maravilhosa. Infelizmente foi perdido, tanto o latim quanto as partituras. Então, só existe ainda o Cântico da Verônica, que tem algumas pessoas que cantam em português e outras em latim. Mas ainda existe essa perseverança na fé das pessoas. É importantíssimo a participação da comunidade, né, e da sociedade. A gente sabe que as famílias tradicionais todas participavam dessas procissões. Inclusive, a maioria dos irmãos faziam parte da sociedade maranhense, que não era tão grande como é hoje, né, gente? Era uma comunidade, era uma cidade pequena, né? Mas a maioria dos irmãos eram da sociedade. E até hoje, por exemplo, a gente, não nas outras procissões, nas procissões, a maioria das procissões, a gente viu que os fiéis, frequentadores das igrejas, mas lá na igreja do Bom Jesus dos Navegantes, ainda vemos as famílias tradicionais, São Luís, todas vão visitar o Senhor Morto na Sexta-feira Santa. Então, você vê aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas acompanhadas, já vêm com os netos, com os bisnetos, e aquelas famílias, as famílias inteiras, elas passam, porque a igreja fica aberta o dia todo, e eles vão, né? Inclusive, tem um ritual, que eu acho que a Anisete pode até explicar melhor para vocês, sobre a questão das moedas, troca de moedas. Tem uma bandeja de prata
com as moedas. Aí as pessoas trocam as moedas. É um ritual que tem Isso é que neste dia? dia, na Sexta-feira Santa, antes da procissão do enterro. É feito o dia todo e aí fica a pessoa, antigamente era ser Augusto, hoje é Anisete, ela fica lá, né, com José na igreja e tem esse ritual das moedas. As pessoas levam, depositam um dinheiro lá para a ajuda da Irmandade e pegam uma moeda de sorte lá da bandeja do Bom Jesus. Isso aí é muito forte. Eu não sei se ainda fazem, mas segundo o relato do meu amigo querido finado Padre Braulio, ainda existe um trabalho desse ritualístico lá no São José dos Índios. Tem uma procissão do Senhor Morto, lá no Paço Lumiar também tem, e que eles colocam até a moeda nos olhos de Jesus. É uma narração, Padre Braulio parece que tinha até um texto sobre isso, narrando essa tradição de lá. Então, essa região temos tradição da quaresma, entendeu? Que segue também por todos os municípios. Icatu, Rosário, ainda tem algumas tradições da quaresma também, além de São Luís.